A filha do fazendeiro olhou para o peão na frente de todo mundo e disse: "Você é apenas um peão, não terminou nem o ensino médio, sabe onde fica o portão?" Ele tinha 52 anos, 23 deles naquela terra. Ele colocou o chapéu devagar e disse uma coisa que ela não esqueceu. 3 dias depois, a fazenda começou a desabar. E só então ela percebeu que tinha mandado embora o único homem que mantinha tudo de pé. A fazenda Santa Esperança não era só terra. Era 40 anos de suor comprimidos em cada hectare. O coronel Augusto Brandão tinha começado do zero num pedaço de cerrado seco que ninguém queria. Comprou barato porque o solo parecia inútil. Aprendeu com os erros, com os vizinhos mais velhos, com a chuva que não vinha e com a que vinha demais. Perdeu safra, perdeu sono, perdeu cabelo, ganhou chão e foi ganhando chão até que a Santa Esperança virou um dos maiores produtores de soja e milho de toda a região de Mato Grosso. 8 milhões de reais por safra. Contrato fixo com a maior cooperativa do estado. 340 funcionários nos períodos de colheita. Máquinas que valiam mais do que muita cidade pequena. Augusto construiu isso com as próprias mãos. Todo mundo ali sabia disso, e todo mundo respeitava. O problema apareceu numa manhã de terça-feira, quando Augusto sentiu um peso no peito que não era cansaço. O médico foi direto. Infarto leve, sem sequela grave, mas com uma ordem que não admitia negociação. Repouso absoluto por 90 dias. Nada de fazenda, nada de reunião, nada de campo. Augusto ficou em silêncio no consultório por um tempo longo. Então perguntou com a voz de quem já sabe a resposta, mas precisa ouvir em voz alta: "E a safra?" O médico não tinha resposta para isso. A safra precisava ser entregue em 60 dias. O contrato com a cooperativa tinha uma cláusula de penalidade que Augusto conhecia de cor. Atraso na entrega significava multa de R$ 1.200.000. Não era o fim da fazenda, mas era o tipo de sangramento que dói por anos. Ele tinha 2 filhos homens que viviam em outras cidades e que nunca se interessaram pela terra. Tinha um sobrinho que entendia de gado, mas não de lavoura. E tinha Isabela. Isabela Brandão, 26 anos, formada em administração numa faculdade particular de São Paulo. Filha única que Augusto e Dona Neuza criaram com todo o amor do mundo e nenhum contato com a realidade da fazenda. Ela cresceu vendo o pai sair cedo e chegar tarde, sentindo o cheiro de terra nas roupas dele, ouvindo histórias sobre safra e colheita como quem ouve sobre um mundo distante. Nunca pisou no campo de verdade. Nunca precisou. Augusto ligou para ela naquela mesma tarde. Isabela chegou 3 dias depois. O carro era importado, branco, com rodas que não tinham visto lama na vida. A mala era de grife, grande, com rodinhas silenciosas que rolavam no asfalto da entrada como se aquele chão de terra batida fosse um aeroporto. Ela usava roupa clara, unhas feitas num rosa que não combinava com nada ali, e uma expressão de quem está assumindo uma responsabilidade que já estava esperando há tempo. Os peões que estavam perto da sede naquela manhã ficaram em silêncio quando ela passou. Não foi um silêncio de respeito. Foi o silêncio de quem olha para uma coisa e não sabe bem o que vai acontecer, mas pressente que não vai ser simples. Ela cumprimentou o capataz Gilberto com a firmeza de executiva. Perguntou onde ficava o escritório e entrou sem esperar resposta. Naquela primeira tarde, Isabela abriu o computador, acessou os sistemas de gestão que o pai usava e começou a ler os números com a segurança de quem entende de planilha. Custos operacionais, cronograma de colheita, contratos em vigor. Ela não era burra, longe disso. Sabia ler dados, sabia identificar ineficiência em tabela, sabia montar relatório. O que ela não sabia era que aqueles números eram apenas a superfície de uma realidade que nenhum sistema conseguia capturar.
que a fazenda funcionava não porque os processos eram bons, mas porque havia um homem que chegava antes do sol todos os dias e resolvia as coisas antes que elas entrassem em qualquer planilha. Esse homem ela ainda não tinha visto. Enquanto ela lia os relatórios no escritório com o ar-condicionado ligado, lá fora, no calor de Mato Grosso, seu Valmir caminhava pelo lote 6 com passos lentos e olhos atentos. 52 anos, 23 deles naquela terra. Chapéu de couro desgastado, bota com marcas de barro seco de 3 safras diferentes. Ele parou no meio do milharal, se abaixou, pegou um punhado de terra e esfregou entre os dedos por alguns segundos. Depois se levantou, olhou para o céu e chamou um dos peões mais jovens. Fala para o rapaz do pivô leste que ele precisa reduzir 15% a pressão hoje à tarde. O solo aqui está pedindo menos, não mais. O peão anotou, sem questionar. Todos ali sabiam que quando seu Valmir dizia alguma coisa sobre a terra, você anotava e fazia. Não porque ele mandava, mas porque ele estava sempre certo. Ninguém havia pensado, até aquele momento, no que aconteceria se ele um dia não estivesse lá para dizer. Isabela foi apresentada a seu Valmir naquela mesma noite, numa reunião rápida que Gilberto organizou com os principais responsáveis da fazenda. Ela cumprimentou cada um com objetividade e foi logo para os pontos do cronograma. Quando chegou ao nome de seu Valmir na lista e olhou para o homem de chapéu na cadeira ao fundo, ela fez uma pausa quase imperceptível. Ele não havia tirado o chapéu para entrar, não por desrespeito. Era simplesmente quem ele era. Ela continuou a reunião. Ele ouviu tudo em silêncio, com aquela calma que alguns confundem com indiferença e que, na verdade, é só a calma de quem não precisa provar nada para ninguém. Ao sair, um dos peões mais antigos encostou no ombro de Gilberto e falou baixo: "Acha que ela sabe o que esse homem vale?" Gilberto olhou para a porta fechada do escritório e não respondeu. Era uma pergunta que, nos dias seguintes, ia ganhar um peso que nenhum deles estava preparado para carregar. Seu Valmir não tinha cartão de visita. Não tinha cargo com nome bonito numa plaquinha de porta. O que ele tinha era algo muito mais raro: 23 anos de memória viva daquela terra. Enquanto Isabela passava os primeiros dias reorganizando planilhas e tentando entender os fluxos da fazenda pelo sistema, seu Valmir já tinha resolvido 4 problemas que ela nem sabia que existiam. Na segunda-feira de manhã, ele identificou que o milho do lote 6 estava com uma coloração levemente diferente no terço do meio, coisa que só aparecia se você olhasse de perto, andando devagar, prestando atenção. Era o sinal de uma praga silenciosa que chegava no 3º ano de ciclo daquele solo específico. Quem não conhecia a história daquele lote não veria nada. Seu Valmir viu, chamou o responsável pelo setor e deu a instrução antes que o problema crescesse. Na terça-feira, acordou às 4 da manhã porque o vento daquela noite tinha um cheiro que indicava chuva pesada em 48 horas. Não era previsão de aplicativo, era leitura de cerrado, aprendida com anos de observação. Ele antecipou a colheita de um trecho do lote 2 que não resistiria à chuva sem comprometer a qualidade do grão. Organizou a equipe, ajustou o turno, e quando a chuva veio de fato 2 dias depois, aquele trecho já estava colhido e seco. Na quarta-feira, o pivô de irrigação do lado norte deu um sinal intermitente que técnicos de fora nunca conseguiram resolver de forma definitiva. O equipamento travava por alguns minutos, desbloqueava sozinho e os laudos voltavam sem diagnóstico preciso. Seu Valmir não precisava de laudo. Ele sabia exatamente o que causava aquilo. Um defeito de pressão num ponto específico da tubulação que havia descoberto depois de 3 anos observando o padrão.
15 minutos, um ajuste manual com os próprios dedos, e o pivô voltava, sempre. Ninguém havia documentado isso. Ninguém havia perguntado como ele sabia. O pivô travava, seu Valmir resolvia, e a fazenda seguia. Era assim há anos. O que nenhum deles percebia, no meio daquela rotina que parecia simples, era o tamanho do que dependia de um único homem continuar presente. Isabela percebia outra coisa. Ela percebia que toda vez que chegava a um setor, as decisões já tinham sido tomadas, que os peões respondiam às perguntas dela, mas olhavam para seu Valmir antes de agir. Que em reunião, quando ela dava uma orientação, havia uma pausa antes da resposta, e nessa pausa estava sempre a mesma coisa. Alguém esperando ver se seu Valmir concordava. Ela interpretou isso como falta de respeito pela autoridade dela. Talvez fosse, em parte, mas a maior parte era outra coisa. Era o instinto coletivo de gente que aprendeu a confiar em quem nunca errou sobre aquela terra. O primeiro choque direto aconteceu na quinta-feira. Isabela estava revisando o cronograma de colheita e identificou o que ela chamou de ineficiência logística no lote 7. Colher aquele lote uma semana antes do previsto reduziria custos de deslocamento de máquina e liberaria a equipe para outros setores. No papel, fazia sentido. Era exatamente o tipo de decisão que uma gestora com formação em administração tomaria olhando para os dados. Ela convocou uma reunião e anunciou a antecipação. Seu Valmir ouviu. Ficou quieto por um momento. Então disse, com o tom de quem está dando uma informação técnica, que o lote 7 estava com umidade interna acima do ponto ideal, que colher antes do tempo resultaria em grão fora da especificação exigida pela cooperativa, que isso significava desconto no recebimento e risco real de quebra de cota contratual. Isabela parou. Olhou para a tabela na frente dela. Depois, olhou para seu Valmir. Você tem algum relatório técnico que comprove isso? Não tenho relatório. Tenho esse solo há 23 anos. A sala ficou muito quieta. Isabela não gostou da resposta. Não pela arrogância, porque não havia arrogância nenhuma naquilo. Ela não gostou porque a resposta era correta de um jeito que ela não conseguia rebater com dado, e isso a incomodou mais do que qualquer confronto direto. Ela encerrou a reunião sem tomar uma decisão sobre o lote 7, mas a tensão ficou no ar, grossa, do tipo que não some até que alguém faça alguma coisa com ela. Naquela noite, Gilberto ficou no pátio depois que todo mundo foi embora, olhando para o horizonte escuro da lavoura. Seu Valmir passou por ele indo para o caminhão. Gilberto! Seu Valmir! Os dois ficaram em silêncio por um segundo. Gilberto queria dizer alguma coisa, mas não disse. Às vezes a gente sente que o chão vai afundar antes que isso aconteça e fica quieto porque ainda espera estar errado. Seu Valmir foi embora. Gilberto ficou parado no escuro. Nos dias seguintes, Isabela começou a circular mais pelos setores. Tentava mostrar presença, firmeza. Os peões respondiam com respeito, mas havia uma distância que ela sentia sem conseguir nomear. Como se ela estivesse do lado de fora de um entendimento que todos os outros tinham, e ela não. O que ninguém ali sabia ainda era que ela estava prestes a tomar a decisão que mudaria tudo. E que quando tomasse, nenhum sistema, nenhum técnico contratado pela internet, nenhuma planilha bem montada seria capaz de consertar o que aquela decisão ia quebrar. A reunião de planejamento de colheita foi marcada para uma segunda-feira às 8 da manhã. Sala cheia. Gilberto, os 4 supervisores de setor, o responsável pela logística, 2 encarregados de turno e seu Valmir, que chegou no horário certo como sempre, chapéu na mão dessa vez, e sentou no mesmo lugar de antes, ao fundo. Isabela entrou com uma pasta e uma decisão já tomada. Ela abriu o cronograma revisado na tela do projetor e foi direto ao ponto. O lote 7 seria colhido na próxima semana, 5 dias antes do prazo original.
A justificativa era logística, liberar as máquinas de grande porte para os lotes do sul antes que o calor entrasse com força total. Na planilha, os números fechavam. A economia estimada era de R$ 42 mil em deslocamento e hora-máquina. Gilberto olhou para a mesa. Um dos supervisores começou a anotar sem questionar. Seu Valmir ficou quieto por alguns segundos, com a postura de quem está escolhendo as palavras com cuidado. Então falou. O lote 7 não está no ponto. Se colher agora, o grão vai chegar fora da especificação na cooperativa. Desconto na entrega, risco de quebra de cota. Isabela virou para ele com calma. Você já levantou isso antes. Mas os dados do sistema mostram que o lote está dentro da janela de colheita prevista. O sistema mede o que foi programado para medir, não mede o que eu sei sobre aquele solo. O silêncio que veio depois foi diferente dos outros. Era o silêncio de quem está presenciando algo que não devia estar acontecendo ali. Isabela fechou a pasta devagar. Olhou para seu Valmir por um momento que durou mais do que precisava. E então disse, com uma frieza que não veio de raiva, mas de algo pior, de convicção equivocada. Seu Valmir, eu respeito o tempo que o senhor tem aqui, mas eu tenho formação em gestão e não vou tomar decisão baseada em opinião de quem não terminou o ensino médio. Se o senhor não souber o seu lugar nessa fazenda, eu sei onde fica o portão. Ninguém respirou. Os olhos de dois encarregados foram direto para o chão. O supervisor, que estava anotando, parou com a caneta no ar. Gilberto, que estava sentado a 2 metros de seu Valmir, não levantou a cabeça. Isabela continuou, como se a frase anterior fosse apenas mais uma linha do cronograma. Fica demitido. Manda o Gilberto cuidar das verbas ainda hoje. Seu Valmir não reagiu com raiva, não levantou a voz, não disse que ela ia se arrepender, porque ele não era o tipo de homem que faz esse tipo de ameaça. Ele levantou devagar da cadeira, pegou o chapéu que estava sobre a mesa, passou a aba entre os dedos uma vez, com a calma de quem faz isso há 50 anos. Olhou para Isabela por um segundo, que ninguém ali vai esquecer, e disse com uma voz baixa que chegou em todo canto da sala sem precisar de volume. Terra não obedece diploma, moça. Obedece quem escuta. Virou as costas. A porta não bateu com força. Bateu com o peso exato de uma coisa que acabou, e o que ficou naquela sala, depois que o barulho dos passos dele sumiu no corredor, foi o tipo de silêncio que não é ausência de som. É presença de algo que todo mundo sente, mas ninguém consegue nomear. Isabela olhou para os que restavam. Continuando, virou para o projetor. Ninguém falou, ninguém discordou. A reunião seguiu. Mas Gilberto, que ficou sentado até o fim com os olhos na mesa, ouviu cada palavra do cronograma sem processar nenhuma. Estava pensando numa coisa só. Ele sabia o que seu Valmir valia. Tinha visto aquele homem salvar a fazenda dezenas de vezes sem que ninguém percebesse. E ficou quieto. Ficou quieto por medo de ser o próximo, por medo de perder o próprio emprego. Essa covardia ia custar caro. Ele ainda não sabia exatamente quanto. Nos 2 dias seguintes, a fazenda seguiu funcionando na aparência. As equipes trabalhavam, as máquinas rodavam, os turnos se revezavam. Mas havia uma diferença que qualquer um que conhecia a Santa Esperança sentiria. As pequenas decisões que seu Valmir tomava todos os dias, antes que virassem problema, simplesmente não estavam sendo tomadas. Ninguém sabia que elas existiam, e ninguém sabia que ninguém estava tomando. O encarregado do turno da madrugada começou a ligar para Gilberto com dúvidas que antes nunca chegavam até ele. Gilberto respondia o que sabia, que era menos do que precisava. 2 supervisores tomaram decisões contrárias sobre o mesmo trecho do lote 3. Um mandou irrigar, o outro mandou pausar.
e as equipes ficaram paradas, esperando alguém resolver a contradição enquanto o calor batia. A colheita do lote 7 foi iniciada conforme o planejado por Isabela. Na tarde do segundo dia, o técnico responsável pelo setor foi até o escritório com uma expressão que Isabela conhecia de reunião de crise. Trouxe amostras. O grão estava com umidade acima do tolerado pela cooperativa. Exatamente o que seu Valmir havia dito que aconteceria. Isabela olhou para as amostras em cima da mesa. Não disse nada por um tempo. Quanto de perda estimada? O técnico hesitou antes de responder. Depende do quanto a cooperativa descontar, mas a gente está falando de um número feio. Ela dispensou ele, fechou a porta e ficou sozinha com aquelas amostras e com a memória de uma frase que não saía da cabeça desde segunda-feira. Terra não obedece diploma, moça. Obedece quem escuta. Ela ainda não entendia o tamanho do problema. Ainda achava que era um revés pontual, algo que a gestão correta resolveria com os técnicos certos. O pivô de irrigação do norte parou às 2 da manhã do dia seguinte. E aí o tamanho do problema começou a aparecer de verdade. O rádio do encarregado de turno chamou às 2h18 da manhã. Depois chamou de novo. E de novo. Ninguém respondia do outro lado porque ninguém sabia ao certo quem tinha autoridade para tomar uma decisão naquele horário sem passar por Gilberto. E Gilberto estava dormindo com o celular no silencioso. O pivô de irrigação do norte havia parado. Sem irrigação, o milho daquele setor ficava exposto ao calor seco de Mato Grosso. Uma noite sem água não mata a lavoura. 2, já complica. 3, o prejuízo começa a ser contado em número com muitos zeros. Quando Gilberto foi acordado, quase às 3 da manhã, já tinha 1 hora de atraso no problema. Ele ligou para o técnico de manutenção que constava no sistema. O homem atendeu com voz de sono e disse que só poderia ir no dia seguinte de tarde, que não atendia chamado noturno sem contrato de emergência. Gilberto ligou para o segundo nome da lista. Caixa Postal, para o terceiro. Esse atendeu. Foi até a fazenda. Abriu o painel de controle do pivô, ficou olhando por 20 minutos e disse que precisava de uma peça específica que não tinha no estoque e que levaria 3 dias para chegar. 3 dias. Isabela foi informada às 6 da manhã quando chegou ao escritório. Ela ouviu o relato de Gilberto com a expressão contida de quem está processando dados, não sentindo o peso deles. Mandou buscar um terceiro técnico, de uma empresa diferente, mais cara. Esse chegou no meio da manhã, fez o mesmo diagnóstico que o anterior, acrescentou que talvez a peça fosse ainda mais específica do que o colega havia dito, e apresentou um orçamento de emergência que Isabela aprovou sem piscar, porque não tinha escolha. Enquanto o pivô ficava parado, o milho começava a sofrer no silêncio do campo. No mesmo dia, a soja do lote 2 começou a dar sinal. Os grãos que seu Valmir havia monitorado de perto nas semanas anteriores, aqueles que ele sabia que precisavam de atenção especial no dreno do setor leste, começaram a escurecer. Um encarregado fotografou, mandou para Gilberto. Gilberto encaminhou para Isabela. Ela contratou um agrônomo pela tarde. O agrônomo veio, andou pelo lote, coletou amostras e diagnosticou fungo. Prescreveu um pacote de fungicida que custava R$40 mil e disse que havia boa chance de funcionar. Isabela perguntou se havia certeza. Ele disse que na lavoura, certeza é palavra que não se usa muito. Ela aproveu. Na manhã seguinte, um segundo agrônomo, indicado por um dos supervisores que desconfiava do primeiro diagnóstico, visitou o mesmo lote e disse que o problema era de umidade no subsolo, não fungo. Prescreveu um tratamento diferente. R$40 mil também, linha de ação oposta. Isabela ficou parada na frente dos 2 laudos na mesa, um contradizendo o outro, e tomou a decisão de quem está com medo de errar por omissão. Aprovou os 2.
R$ 80.000 em tratamentos que ninguém sabia ao certo se eram os corretos. E as coisas continuaram desmoronando. No pátio de máquinas, 2 supervisores deram ordens contrárias sobre a movimentação de uma colheitadeira de grande porte. Um mandou avançar pelo corredor leste. O outro mandou recuar pelo mesmo corredor porque havia outra máquina chegando no sentido contrário. O operador não sabia quem obedecer. O rádio chamava os dois sem resposta coordenada. As máquinas colidiram num rangido de metal que parou tudo ao redor por alguns segundos. Ninguém se machucou. Mas uma das colheitadeiras saiu de operação com dano no braço de corte. Custo de reparo: R$ 17.000. Custo real: uma máquina a menos no momento em que mais precisavam de todas funcionando. No lote 6, um trator entrou num trecho de solo que seu Valmir nunca deixaria nenhuma máquina acessar depois de chuva. Ele sabia, por observação de anos, que aquele trecho específico retinha água no subsolo por até 4 dias após precipitação, deixando o chão mole por baixo de uma superfície que parecia firme. O trator afundou até o eixo. Levou 6 horas e um guincho para tirar, com a operação de colheita do setor inteiro paralisada enquanto isso. No fim daquele dia, a cooperativa mandou um comunicado formal. A linguagem era técnica e educada, mas o recado era direto. O cronograma de entrega estava em risco. Se o prazo não fosse cumprido, a cláusula de penalidade seria ativada automaticamente. R$ 1.200.000. Isabela leu o comunicado 3 vezes. Depois abriu o sistema financeiro da fazenda, aquele que ela havia acessado nos primeiros dias para organizar os fluxos. Dessa vez, não estava organizando nada. Estava tentando entender o estrago. A tela mostrou os números em vermelho com uma clareza que não deixava interpretação. R$ 340.000 de prejuízo acumulado em 11 dias. Entre pivô parado, tratamentos contraditórios, máquina danificada, trator atolado, grão fora de especificação e horas de operação perdidas. 11 dias. Ela ficou olhando para aquele número sem piscar. Do lado de fora da janela do escritório, 2 peões conversavam em voz que não era baixa o suficiente. Ela não precisou se esforçar para ouvir. Um deles disse o nome de seu Valmir. O outro concordou com a cabeça, olhou para o chão e não disse mais nada. Isabela se levantou. Foi até a janela. Lá no fundo, o lote 2 estava com a soja escurecida sob o sol das 3 da tarde. Uma máquina parada no meio. 2 homens em volta dela, sem saber o que fazer, esperando uma ordem que não chegava. Tudo aquilo estava funcionando quando ela chegou. Tudo aquilo tinha parado quando ela mandou embora o único homem que sabia tocar. Ela fechou o sistema, foi até o banheiro, fechou a tranca e ficou parada na frente do espelho por um tempo que ela não conseguiu medir depois. Não havia postura ali, não havia argumento. Havia só o silêncio de quem destruiu algo sem saber que existia. E agora precisava olhar para os cacos sem ter mais ninguém para culpar. Só que reconhecer o estrago não era o mesmo que saber como consertar. E havia um homem a 40 quilômetros dali, consertando uma cerca no quintal de casa, que era a única resposta possível para aquela pergunta. Gilberto não dormiu naquela noite. Ficou na cama olhando para o teto, com o peso de alguém que guardou uma coisa pesada demais, por tempo demais. Ele sabia o que seu Valmir valia. Sabia desde o primeiro dia que aquela demissão ia custar caro. Ficou quieto por medo de perder o emprego, e agora a fazenda estava sangrando. Em parte por causa do que Isabela fez, mas também por causa do que ele escolheu não fazer. Essa segunda parte era a que não deixava dormir. Na manhã seguinte, enquanto Isabela tentava coordenar mais um dia de operação com remendos sobre remendos, Gilberto tomou a decisão que devia ter tomado antes. Saiu da fazenda sem avisar ninguém, entrou no carro e dirigiu os 40 quilômetros até a cidade onde o coronel Augusto estava de repouso.
Dona Neuza abriu a porta. Quando viu a expressão de Gilberto, não precisou perguntar nada. Chamou o marido. Augusto estava sentado na varanda dos fundos, mais magro do que antes, com a paciência forçada de homem acostumado a movimento obrigado a ficar parado. Gilberto sentou na cadeira à frente, tirou o chapéu e contou tudo. A reunião. A demissão na frente de todos. A frase que seu Valmir disse antes de sair. O pivô parado. A soja escurecendo. Os 2 agrônomos com diagnósticos opostos. O comunicado da cooperativa. Os 340 mil de prejuízo. Contou sem poupar detalhe e sem poupar a si mesmo. Disse que sabia, que ficou quieto e que se arrependia. Augusto ouviu tudo sem interromper uma vez. O maxilar foi ficando mais firme à medida que Gilberto falava, mas a voz não saiu. Quando Gilberto terminou, houve um silêncio de quase 1 minuto. Então Augusto tentou se levantar da cadeira. Dona Neuza apareceu na porta como se estivesse esperando exatamente aquele momento. Colocou a mão no ombro do marido com uma firmeza que não era violência, era decisão. Você não vai a lugar nenhum com esse coração. Eu vou. Augusto quis rebater. Ela já tinha pegado as chaves. Dona Neuza chegou à fazenda sem ligar antes, sem mandar mensagem, sem aviso de nenhum tipo. Entrou pelo portão principal, passou pela sede sem parar e foi direto para o campo. Andou pelos lotes com a familiaridade de quem conhece aquela terra há décadas, porque conhecia. Tinha acompanhado o marido por anos antes de a vida na cidade tomar o tempo dela. Sabia o que estava vendo. Viu o pivô parado com 2 técnicos em volta, sem chegar a acordo. Viu a soja do lote 2 com a coloração errada e os tratamentos caros aplicados sem resultado visível. Viu máquinas mal posicionadas e equipes esperando ordem que não chegava com clareza. Depois foi até o escritório. Isabela estava de pé atrás da mesa, cercada de relatórios e anotações, com a expressão de quem não dorme direito há dias. Quando viu a mãe entrar, algo na postura dela mudou. Não amoleceu, mas vacilou por 1 segundo antes de se firmar de novo. Dona Neuza não gritou, não acusou. Fechou a porta, puxou uma cadeira, sentou do lado oposto da mesa e ficou em silêncio por um momento, olhando para a filha. Então falou com a voz baixa de quem não precisa de volume para chegar fundo. Eu e seu pai sempre te protegemos de tudo. De erro, de queda, de contato com o que é duro. Achamos que isso era amor. Fez uma pausa. Foi o maior erro que cometemos. Isabela abriu a boca. Deixa eu terminar. Dona Neuza olhou pela janela para o campo lá fora. Esse homem que você mandou embora construiu essa fazenda junto com seu pai, sem aparecer, sem pedir crédito, sem reclamar de salário. Tudo que você tem porque ele estava aqui. E você nem sabia o nome dele direito quando chegou. O silêncio que veio depois foi o tipo que dói mais do que qualquer grito. Isabela ficou parada. Havia uma resposta se formando, um argumento sobre gestão, sobre autoridade, sobre o que era necessário fazer. Mas o argumento não saiu. Porque em algum lugar pequeno e honesto dentro dela, ela sabia que a mãe estava certa. E saber isso, de verdade, pela primeira vez, é o tipo de coisa que tira o chão sem avisar. Do outro lado da cidade, Augusto não ficou parado esperando. Pegou o celular, chamou o motorista que o acompanhava desde os tempos de fazenda e deu um endereço. Não o da Santa Esperança, o endereço da casa de seu Valmir. O médico havia dito repouso absoluto. Augusto havia concordado com a cabeça. Mas havia coisas que um homem precisa fazer pessoalmente, e pedir desculpa era uma delas. Enquanto o carro saía da garagem, Dona Neuza ainda estava sentada na cadeira do escritório da fazenda, olhando para a filha que não tinha mais argumento. E Isabela, pela primeira vez desde que pisara naquela terra, não estava tentando provar nada. Estava apenas sentada, com os olhos no chão,
descobrindo o peso de uma verdade que chegou tarde demais para não doer. O que ela ainda não sabia era o que o pai estava prestes a fazer, e que a resposta para tudo aquilo tinha nome: Chapéu Surrado, e estava a 40 quilômetros consertando cerca como se o mundo não tivesse desabado. Seu Valmir estava no quintal quando o carro parou na frente da casa. Não era o tipo de quintal que aparece em foto. Era chão batido, uma cerca de madeira que ele consertava devagar com o genro. Um pé de manga no canto que dava sombra boa no fim da tarde. Ele ouviu o carro, olhou por cima da cerca e reconheceu o veículo antes de reconhecer o homem que descia dele. Augusto Brandão, com os movimentos um pouco mais lentos do que antes do infarto, abriu o portão ele mesmo e entrou sem ser convidado, como sempre fez na vida. Mas dessa vez havia algo diferente na postura. Não era a entrada de patrão em propriedade. Era a entrada de homem que vem com peso. Seu Valmir parou o que estava fazendo. O genro, que não entendia bem o que estava acontecendo, tratou de sumir discretamente para dentro de casa. Augusto chegou perto, olhou para a cerca pela metade consertada, olhou para seu Valmir. "Tem café?" "Tem." Os dois foram para a varanda. A esposa de seu Valmir, Dona Irene, trouxe 2 xícaras sem que ninguém pedisse e voltou para dentro sem fazer pergunta. Havia algo no ar que ela reconheceu como conversa de homem que precisa de silêncio ao redor. Augusto ficou com a xícara nas mãos por um momento antes de falar. Não foi direto ao assunto da fazenda. Não foi direto ao pedido. Começou de outro lugar. Quando eu tinha 30 anos, tinha um homem mais velho aqui na região que entendia de solo como ninguém. Chico Bento, todo mundo chamava. Eu era jovem, achava que diploma e vontade eram suficientes para tocar terra. Fez uma pausa. Quase perdi tudo na segunda safra por não escutar o Chico. Aprendi. Nunca mais na vida deixei de escutar quem sabe mais do que eu sobre o que está na minha frente. Seu Valmir ouviu sem interromper. "O que foi feito com você foi uma desonra." A voz de Augusto saiu firme, mas sem dureza. "Na frente dos homens que você mesmo formou, por uma menina que não sabe o que não sabe. A responsabilidade disso é minha. Eu criei uma filha que não aprendeu a enxergar o valor do que existe ao redor dela, e isso é falha minha, não dela." Silêncio. Seu Valmir olhou para o quintal por um momento. Quando falou, a voz estava no mesmo tom de sempre, sem raiva acumulada, sem ressentimento guardado esperando para sair. "O que doeu não foi a demissão, coronel. Emprego a gente acha. O que doeu foi o descaso. 23 anos daquela terra no corpo e ser tratado como se fosse descartável na frente dos homens que eu ajudei a formar." Augusto não se defendeu, apenas concordou com a cabeça, devagar. "Então, eu vim aqui pedir desculpa primeiro, e depois vim com uma proposta." Ele colocou a xícara na mesa. "Quero que o senhor volte, com cargo formal de gerente de operações agrícolas, contrato registrado, salário triplicado em relação ao que recebia e participação de 2% nos resultados líquidos de cada safra." Seu Valmir ficou quieto. Da janela da cozinha, Dona Irene ouvia sem aparecer. "Tenho uma condição", disse seu Valmir. "A fazenda é minha para tocar, sem interferência de quem não entende do que está fazendo. Se isso mudar em algum momento, qualquer momento, eu saio e não volto." "Aceito." Augusto estendeu a mão. Seu Valmir olhou para ela por um segundo, depois apertou. A volta à fazenda aconteceu no dia seguinte. E não foi entrada de herói. Foi tensa, com camadas que ninguém fingia que não existiam. Alguns peões mais velhos ficaram aliviados, visível. Outros, mais jovens, ficaram de lado observando. Tinham ouvido versões diferentes do que havia acontecido e não sabiam bem em quem acreditar. Havia um supervisor novo que Isabela havia contratado durante a crise. Um rapaz de 28 anos com curso técnico e disposição de sobra,
que encarou a chegada de seu Valmir como ameaça direta ao espaço que havia conquistado nas últimas semanas. Isabela ainda estava na fazenda. Augusto havia retirado formalmente a gestão dela, mas ela não havia ido embora. Ficou. Talvez por teimosia, talvez por algo que ainda não tinha nome. Na primeira hora, quando seu Valmir deu uma orientação ao encarregado do lote 2, ela apareceu e questionou a decisão na frente dos outros. Seu Valmir parou. Virou devagar para ela. Ficou em silêncio por um segundo que durou mais do que parecia. Então disse apenas, "Pode chamar seu pai." Pausa. Isabela não chamou. Abriu a boca, fechou e recuou. Saiu do setor sem dizer mais nada. O silêncio que ficou depois disso não foi de vitória. Foi de algo mais sério. Foi o silêncio de uma virada. Não de poder, de compreensão. Pela primeira vez, desde que chegara à Santa Esperança, Isabela Brandão havia recuado não por ordem, não por pressão, mas porque entendeu que não tinha razão. E isso, pequeno como parecia, era o começo de algo que ainda levaria tempo para crescer. Seu Valmir não comemorou. Pegou a enxada e foi para o lote 2. Tinha trabalho a fazer. E a terra não esperava ninguém. No segundo dia após a volta, seu Valmir foi até o lote 2, antes de qualquer outra coisa. Caminhou devagar pelo meio da soja escurecida, com os peões a alguns passos atrás, observando em silêncio. O supervisor novo, Lucas, ficou um pouco mais distante, com os braços cruzados e a expressão de quem está avaliando antes de decidir o que sente. Seu Valmir parou no meio do lote, se ajoelhou no chão, abriu a mão, pegou uma porção de terra e ficou esfregando devagar entre os dedos. Ficou assim por um tempo que pareceu longo demais para quem estava vendo. Lucas fez um comentário em voz baixa para o peão ao lado. Algo sobre velho e chão. O peão não riu. Seu Valmir se levantou, limpou a mão na calça e falou sem olhar para ninguém específico. O problema não é fungo, nunca foi fungo. É o dreno do setor leste entupido há pelo menos 3 semanas. A água está acumulando no subsolo e sufocando a raiz. Abre o dreno, deixa o solo respirar 48 horas. A soja se recupera sozinha. O agrônomo que havia prescrito o fungicida estava presente. Disse que isso era improvável, que o protocolo indicava continuar o tratamento. Seu Valmir olhou para ele com a mesma calma de sempre. Protocolo foi feito por quem estudou terra em geral. Eu estudei essa terra aqui. Pegou a enxada. Abriu o dreno ele mesmo, na frente de todos, sem pressa, sem drama, como quem faz uma coisa simples que precisava ser feita. As 48 horas seguintes foram de tensão silenciosa. Ninguém comentou muito. O agrônomo foi embora com o laudo debaixo do braço e uma expressão difícil de classificar. Os peões observavam o lote de longe, 2, 3 vezes por dia. Lucas foi uma dessas vezes, sozinho, no fim da tarde do segundo dia, e ficou parado na beira do lote, olhando para a soja. Quando os grãos começaram a recuperar a cor, devagar, de dentro para fora, exatamente como seu Valmir havia dito, o silêncio que percorreu o lote foi o tipo que vale mais do que qualquer aplauso. Lucas ficou olhando por um tempo. Então foi buscar uma enxada e voltou para ajudar sem que ninguém pedisse. Ninguém comentou sobre isso. Não precisou. O pivô, seu Valmir, resolveu na manhã seguinte. Foi até um armário de ferramentas numa edícula nos fundos da oficina. Armário que só ele sabia que existia, que guardava peças e instrumentos que havia juntado ao longo dos anos para situações exatas como aquela. Pegou a peça certa, fez o ajuste manual que havia aprendido por observação, depois de 3 anos acompanhando o comportamento do equipamento, e o sistema voltou. 20 minutos, sem técnico, sem orçamento, sem visita agendada para 5 dias depois. O técnico que estava com visita marcada recebeu um cancelamento por mensagem naquela tarde. Aos poucos, a fazenda foi retomando o ritmo.
A colheita voltou a correr no prazo. O aviso da cooperativa foi respondido com uma atualização de cronograma que satisfez o contrato. Isabela passou por tudo isso de perto, porque Augusto havia estabelecido a condição antes de deixar a fazenda. Ela ficaria, não como gestora, como aprendiz. Acordaria com os peões, acompanharia seu Valmir no campo, aprenderia sobre solo, irrigação, ciclo de cultura, sem nenhum privilégio de sobrenome durante o expediente. Os primeiros dias foram duros. Ela chegou atrasada 2 vezes. Reclamou do calor, do horário, da bota que machucava. Chorou de cansaço numa noite que achou que ninguém viu. Mas Gilberto viu e não disse nada. Mas foi. Todo dia foi. Seu Valmir não a tratou com doçura forçada, nem com ressentimento guardado. Tratou como trataria qualquer aprendiz. Ensinava quem estava disposto, ignorava quem não estava e não repetia a mesma coisa 2 vezes. Isabela aprendeu rápido que reclamação não tinha audiência ali. E foi se calando, foi prestando atenção, foi chegando mais cedo. A virada aconteceu numa madrugada de chuva intensa, 3 semanas depois da volta de seu Valmir. A chuva veio forte demais e parte do lote 6 corria risco real de alagamento. Seu Valmir foi chamado às 2 da manhã. Isabela foi junto, sem que ninguém pedisse, porque havia ouvido o rádio e se levantado. Os dois trabalharam lado a lado por quase 4 horas na lama, abrindo o escoamento, redirecionando o fluxo, salvando o que a chuva tentava levar. Não havia hierarquia de sobrenome ali. Não havia diploma nem cargo. Havia 2 seres humanos, com as mãos no barro fazendo o que precisava ser feito. Numa certa hora, com a chuva no rosto e a bota afundando a cada passo, Isabela parou por um segundo e olhou para aquele campo às 3 da manhã. Para as plantas que resistiam. Para a terra que recebia e exigia ao mesmo tempo. Para o homem ao lado dela, que fazia aquilo há 23 anos, sem que ninguém nunca tivesse parado para dizer o que valia. Ela não disse nada naquela noite, mas algo assentou dentro dela que não saía mais. No dia seguinte, pela primeira vez, seu Valmir perguntou a opinião dela sobre um ajuste de turno no lote 3. Era pequeno, uma decisão simples, mas ele perguntou. Ela respondeu com cuidado, sem certeza excessiva, e ele considerou o que ela disse antes de decidir. Era pouco, mas ela percebeu. E saber que foi percebido pesou mais do que qualquer elogio teria pesado. A safra daquele ano foi entregue no prazo, com as perdas das semanas de crise registradas e documentadas. Parte do aprendizado de toda a família Brandão, como Augusto disse numa tarde simples na varanda da Casa Grande, onde assinou o contrato de seu Valmir, com 2 dedos de cachaça e o aperto de mão de sempre. Gilberto estava presente. Depois, às margens do lote, disse a seu Valmir que se arrependia de ter ficado quieto na hora da demissão. Seu Valmir ficou em silêncio por um momento, olhando para a lavoura. Homem que reconhece o erro vale mais do que homem que nunca erra. Os dois ficaram quietos depois disso, olhando para a soja que dessa vez estava perfeita. Lucas pediu a seu Valmir que o ensinasse o que sabia. Recebeu como resposta que podia começar amanhã cedo. Na cozinha da Casa Grande, no fim de tarde, Dona Neuza e Isabela tomavam café em silêncio. A mãe disse que havia demorado para deixar a filha cair. A filha disse que precisava ter caído antes. As duas ficaram quietas depois disso, e aquele silêncio era o tipo que cura. A última cena da história aconteceu no fim de tarde de uma terça-feira qualquer. Seu Valmir estava parado na beira do lote 2, olhando para a soja que havia salvado com as próprias mãos. A lavoura estava dourada, densa, exatamente como devia estar. Isabela chegou e ficou ao lado dele. Não falou. Ele também não. Os dois olharam para o mesmo horizonte por um longo tempo.
E ela, que havia chegado àquela fazenda achando que herdar um nome era o suficiente, ficou parada naquela terra com os pés no barro e entendeu, finalmente, o que custava cada palmo daquilo. Terra se herda, escritura se herda, nome se herda, mas respeito, não. Respeito se ganha com as mãos no mesmo barro que os outros. E ela havia perdido tempo demais achando que já tinha o que ainda precisava conquistar. Ela não perdeu a fazenda naquele dia. Perdeu o respeito antes e nem percebeu. Tem coisa que não aparece em relatório, não entra em planilha e não responde a ordem nenhuma. Só funciona enquanto existe alguém que entende de verdade. E quando essa pessoa sai, o resto desmorona em silêncio. Se isso te fez pensar, deixa o like e me diz aqui nos comentários. Você já viu alguém ignorar quem sabia e pagar o preço depois?